dos pontos que o Presidente da República destacou, António Changa, foi um olhar às empresas privadas, sobretudo, do ponto de vista de não se alienarem à corrupção. Não se alienarem no sentido de, por exemplo, há concursos públicos que até as próprias empresas vão pagando para poderem ganhar os mesmos. Como é que entende esta posição do Presidente da República, este apelo, de forma genérica? De forma genérica, ele está a piscar à direita e virar à esquerda. O que ele está a fazer é aquilo que Samara dizia. Alguém vai para a sede do partido, diz abaixa isto, quando volta para casa diz viva aquilo que eu disse abaixa lá, viva aquilo que eu disse que abaixa lá. O Presidente da República tem que dar sinais. Ele é o magistrado número 1, é o alto magistrado da nação. Ele tem que dar sinais de que ele é combatente anticorrupção. E ele sabe onde é que tem que pegar. O Presidente da República não pode ficar calado e não nos dizer quem são os camaradas dele que levaram dinheiro para reabilitar o bloco operatório do Estado Central. Passam já mais de 6 anos, ele sabe desse assunto. Está calado. O Presidente da República sabe perfeitamente quem são as pessoas que andam a fazer essas obras mal feitas. O Presidente da República sabe perfeitamente por que há guerra na CTA, por que toda a gente quer dirigir CTA, por que grande fonte de corrupção. Ele, é por causa disso que ele devolveu o trator e mandou cessar o primeiro secretário que lhe oferecer o trator. Acredito que aquela rede ali que disse quem são os outros estão na linha. E ele próprio, em algum momento, diz que ele sabe de algumas coisas que as forças de defesa e segurança praticam. Quando ele estava na reunião aqui, essa última reunião que foi fazer no Instituto Alberto Chipande, disse claramente que eu sei que alguns militares aqui andam a extorquir as pessoas, batem carros. Mas, obrigado, António Changa. Engenheiro Mourinho. Que ele tem que trazer essas pessoas ao público. A corrupção é um problema clássico, podemos assim dizer, vem de gerações e gerações em quase todo o mundo, já dizia Patrick Chabal. Como é que olha para essa questão, este pronunciamento? O Presidente da República exortou sobretudo as empresas privadas. Exatamente. Olha, a corrupção é um problema, é como se fosse uma pandemia. Emperra o desenvolvimento do país. O Presidente da República, como o mais alto magistrado do país, naturalmente, e ele, aliás, uma das bandeiras de governação de Sua Excelência, Sr. Presidente, é justamente o combate à corrupção, para além dos esforços para trazer a paz e outras coisas melhores para Moçambique, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que, primeiro dizer que ele falava no dia 9, no passado dia 9, na sede, portanto, da PGR, em que ele recebeu lá, portanto, algumas ilustres figuras e falou sobre corrupção. Dia 9, porquê? Porque em 2003 foi assinada uma convenção contra a corrupção, portanto, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Isto é só para uma informação para situar as pessoas. De maneira que a guerra pela corrupção, se nós queremos lograr algum sucesso e progresso neste país, nós temos que combater a corrupção. Há países em que a corrupção paga-se com pena capital. Caso da China, quando há corrupção, altos dirigentes, já houveram alguns altos dirigentes que foram simplesmente sacrificados por apanhar pena máxima devido à corrupção. Então, corrupção é um cancro. Este país, o desenvolvimento deste país tem sido assim muito lento, justamente entre outros males, estou a falar da guerra entre outros males, a corrupção está emperrada, está enraizado em muitos setores de atividade. De maneira que há que começar, há que pegar por onde começar, aliás, a luta contra a corrupção. E também passa necessariamente não só por punição das pessoas, mas acima de tudo pela educação da nova geração. Porque eu, por exemplo, minha opinião, não acredito muito nessa geração nossa agora, que tem que haver uma transição de gerações que é para nós emergirmos para um país sem corrupção. E para isso nós temos que semear nos mais novos agora, educar. Eu vou fazer uma colocação que o Presidente diz aqui sobre as empresas privadas, do ponto de vista de não alienarem-se à corrupção nos processos de seleção recorrente. De seleção, de procurement, seleção também da mão de obra e tudo. Estaríamos a assumir que existe isso. Não, isto existe, sim, senhora. É por isso que o Presidente também, como chefe, portanto, de Estado, ele naturalmente, no seu discurso, ele está a dar indicação de que realmente deve-se combater afirma também claramente que o Governo, acima de tudo, coloca a corrupção, portanto, como uma das bandeiras, portanto, de governação, em termos de combater com este mal que atrofia e que não deixa o país
Quer dizer, Augusto Palema. Eu queria chamar a atenção ao próprio chefe do Estado. Eu fiquei preocupado com as suas colocações. Primeiro, ele assobiu para o lado. Olhou mais a corrupção, levantou corrupção desportiva. Desporto de Moçambique não gera nenhum lucro para a governação, para o Estado moçambicano. Simplesmente, o desporto de Moçambique só apanha migalhas de doações. É recreativo. É recreativo. Então ele cingiu-se lá. Mas há umas colocações que ele diz que corrupção Moçambique não compensa. Ramon, tantos ricos aqui em Moçambique, se for já pegar a riqueza deles e o salário que ganha, será que é aquilo? E me diga quantos estão a pagar, os corruptos que foram apanhados, estão nas cadeias, quantos? A não ser o único que é Zucula, que está ali e que não tem perigo de fuga, que está ali preso, coitado. Mas a maioria, os embaixadores, a Cetina Titosse, o Cambaza, estão aí, muitos já até voltaram a ocupar seus postos. Então, dizer que crime não compensa, falar do procurement, é uma falácia. Porque agora com o Covid-19, está a haver adjudicações diretas. O que é isso? Exato, obrigado Augusto Palema, obrigado engenheiro Alberto Mourinho, obrigado António Muxanga pela vossa presença aqui no programa Governação desta quinta-feira. Nós voltamos próxima semana, na terça-feira, para um programa Despertar Debate e continuaremos a trazer temas que incidem sobre si, estimado telespectador. Já sabe que é preciso que se previna contra a Covid-19 nesta altura de festas. É importante saber que vale a pena doar sangue no hospital do que perdê-lo nas estradas. Então, se beber não conduza, se conduzir não beba. Até terça-feira.